Estados Unidos é um país autossuficiente? Sim, ele é um dos países mais autossuficientes do mundo. Mas, por exemplo, vamos falar do nosso agro aqui no Brasil. O agro exporta carne para o mundo todo. Os Estados Unidos é o segundo maior comprador do Brasil, comprando 10% do nosso, 12% no máximo já chegou a comprar, das nossas exportações de carne. Bela, corramos para as colinas ou para os montes? Hunt to the Hills, Iron Maiden. Olha, essa música é boa, hein? Olha, na verdade é o seguinte, nós temos que entender do ponto de vista histórico que, primeiramente, os Estados Unidos sempre teve uma política de interferência nos outros países para que as relações fossem mais favoráveis aos Estados Unidos e mais condizentes, mais congruentes com a ideologia, a filosofia americana referente à liberdade, ao capitalismo, que são conquistas do mundo ocidental. Então, a partir dos anos 60, o John Kennedy, que foi assassinado em 1963, ele criou lá o USAID. O USAID interferia basicamente em todos os países, principalmente naqueles países que estavam se tornando socialistas ou comunistas com algum tipo de sanção. Isso continua igual. Os Estados Unidos continua com essa visão nacionalista de interferência. E hoje o mundo está vivendo uma guerra geopolítica. Essa guerra geopolítica já está em guerras de fato, como, por exemplo, a Rússia contra a Ucrânia, recentemente Israel contra o Hamas, contra o Irã e os seus países aliados, e nós nunca estivemos tão próximo de uma terceira guerra mundial. Hoje a Rússia, ela desrespeitou a chamada dos Estados Unidos para a sanção de 100%, recrudescendo os seus ataques à Ucrânia. Então não ouviu aí o chamado do Trump para terminar com essa guerra em 50 dias, e o Brasil entrou na roda. São 27 países sancionados pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país autossuficiente? Sim, ele é um dos países mais autossuficientes do mundo. Mas, por exemplo, vamos falar do nosso agro aqui no Brasil. O agro exporta carne para o mundo todo. Os Estados Unidos é o segundo maior comprador do Brasil, comprando 10% do nosso, 12% no máximo já chegou a comprar, das nossas exportações de carne. O primeiro colocado é a China, com 48%. Então é fácil dos agropecuaristas conseguirem movimentar esses 12%. E os produtores de laranja? O senhor Cutrale, que Deus o tenha, deve estar revirando no túmulo, porque mais de 70% da produção de laranja de exportação do Brasil é para os Estados Unidos. Estados Unidos que tem uma balança comercial com o Brasil deficitária, em 1,7 bilhões, ou seja, ele compra mais do Brasil do que o Brasil compra dos Estados Unidos. Então o Trump hoje ele está trabalhando com essa guerra geopolítica, é por isso que há essa confusão entre economia e política, e hoje a declaração do presidente Bolsonaro em relação ao Tarcísio, o nosso governador Tarcísio, é uma demonstração, primeiro, de uma reconciliação em função das colocações que o Eduardo Bolsonaro fez, que o Tarcísio estaria sendo subserviente às elites. Ora, Tarcísio, quando ministro da infraestrutura, também negociava com países internacionais em favor do Brasil, e ali ele não era, ou seja, agora é. Não, então isso é um absurdo. O que o Eduardo Bolsonaro comentou foi muito emocional. No que diz respeito ao comentário do presidente Bolsonaro, diz o seguinte, que o Tarcísio está fazendo um trabalho melhor do que o Itamaraty. Aliás, o governador Tarcísio se antecipou para falar com o secretário da área de comércio americano no Brasil sobre esse assunto. Então, nós estamos vivenciando uma guerra geopolítica, não tem previsão de acabar, ou seja, não sabemos quando isso vai acontecer. Estava conversando com alguns distribuidores da nossa companhia no Chile. O Chile, que é um país de esquerda, que está na lista, também está sancionado em 50%. E olha, o Chile tem uma cultura de internacionalização muito maior do que nós aqui no Brasil. Dependem muito mais de importações do que nós. Então, realmente, estamos vivenciando um processo que está longe de acabar. E quem vai pagar essa conta? 1, o povo americano. 2, a instabilidade no Brasil. Acho que essa questão de guerra geopolítica já virou uma questão de política sem gel, e o Cutrale nem pisca mais.
Já vai, né? Direto. Já. Olha, essa pauta, Pavinato, é muito interessante porque, veja bem, o Lula mantém o posicionamento dele com o discurso de soberania nacional, de independência dos poderes, que não vai permitir ingerência de outros países aqui no Brasil, fez o discurso lá na Uni, vai falar em cadeia nacional hoje. De outro lado, você tem o Bolsonaro dizendo que o Trump não tem com quem negociar. Né, uma provocação, mas que ele tem razão, porque o Lula não conversa com o Trump, o Lula não negocia com o Trump. E isso está mais do que latente, porque você veja, a carta que o Brasil enviou aos Estados Unidos... Latente? Cadê meus vira-latas? Cadê meus vira-latas? Vou chegar nela, peraí que eu vou chegar nela. A carta que foi enviada aos Estados Unidos, ela está assinada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, que não tem relevância nenhuma aqui no Brasil, quanto mais lá nos Estados Unidos. Inclusive, várias vezes em que o Lula não pôde estar presente em determinadas situações, quem foi representando o Lula nem foi o Geraldo Alckmin, foi a Janja. Aí fico me perguntando se não seria melhor a Janja assinar a carta que foi enviada aos Estados Unidos do que o Geraldo Alckmin. Não, mas o Alckmin... Não, e você pensa bem, né? O Alckmin assina tendo o Alckmin ido para a posse do presidente do Irã. Exatamente. E outra coisa, congruente. Veja, do ponto de vista simbólico, o que é chegar uma carta lá para o Trump assinada pelo vice-presidente? É o Lula dizendo, eu não converso com você. Então, tudo leva nesse sentido, assim, de uma cada vez mais um tropeço numa guerra que é como se fosse um fusquinha apostando corrida com uma carreta numa ladeira abaixo. E se esse fusquinha tentar entrar na frente dessa carreta para pará-la, ele vai ser atropelado e vai causar alguns arranhões na carreta. Não, porque pode ser o Herbie. Qualquer um. O Herbie sempre ganhava as Qualquer carrinho aí pequeno. Você é velha, você lembra do carro. Pincher contra um pitbull. Exato. Vai ter consequência para os Estados Unidos? Vai ter consequência para os Estados Unidos. Como esses arranhões que podem ter na carreta. A economia americana, ela supera isso a médio prazo. A gente estava conversando, né, Arthur, lá no camarim. Agora, o Brasil é suicídio econômico. Então, nós esperamos que alguém com bom senso apareça nesse cenário para colocar as coisas de volta aos trilhos, porque senão nós vamos ter muitos problemas econômicos no Brasil. E quem vai sofrer primeiro e mais rápido é a população mais pobre. É quando você fala suicídio do país em política, é uma coisa, não é econômico. O político falar assim, olha, eu vou suicidar você. Entendeu? O suicídio político é você suicidar o outro é o povo. Olha, cuidado, eu vou te suicidar. Eu vou dar um exemplo. A Erika Hilton ontem falando da questão da lei da reciprocidade, que na visão dela autorizaria a quebra de patentes. A lei da reciprocidade, ela fala em suspensão, suspensão por 90 dias. Então é o corte da patente que ela tinha que sugerir. Não sei lá o que ela queria. Pega a patente e corta a patente. Então, veja bem, a suspensão de uma patente... Que você captou? Não sei, não estou entendendo. Você está propondo uma cirurgia. Não, ela falou que é suspensão, então você corta a patente. É uma suspensão por 90 dias. Porque quando você corta, você cola. Quando você quebra, não, se cortar como também, cristal. Se cortar também acabou. Não é corte e não é quebra de patente. É uma suspensão da patente por 90 dias que no frigir dos ovos não tem efeito prático nenhum. Frigir frigir dos ovos. Dos ovos? Tá. Não, é que eu tô meio surdo. Tem um ponto aqui, eu não escuto direito desse lado. Praça Nossa, pelo amor de Deus. Olha, em 90 dias, vamos pegar um exemplo que ela deu da Mondiaro. Vamos supor a Mondiaro é americana, o laboratório da Mondiaro? Nem sei se é americano, nem sei. Suponhamos que seja. Se suspender a patente da Mondiaro por 90 dias, qual empresa no mundo vai trabalhar em 90 dias um produto para colocar no mercado e vender? Nenhum. Aí em 90 dias volta a patente, ou seja, é simbólico apenas. É diplomático isso só, simbólico, não tem efeito nenhum. Não tem efeito nenhum na economia americana. Então, assim, as falácias... Eu nem vou falar narrativa mais, porque esse povo não é... Narrativa é uma expressão que eles usam, que nós passamos a usar. Não é questão de narrativa. Narrativa, um contou uma história, outro contou outra história. A gente tem que ir logo no frigir dos ovos. Um é mentira e o outro está mais próximo dos fatos verdadeiros.
isso que a Érica Hilton fez ontem é falar uma mentira. O que o Lula fala aqui no pronunciamento dele é mentira. Se ela frigiu os ovos, eu não sei. Aí eu vou deixar para você saber, perguntar para ela. Pronto, dei meu recado. Não vou perguntar, não. Porque eu não estou entendendo nada do que você está falando. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotas. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.